Dezembro é o mês que reforça a importância da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. É a campanha conhecida como Dezembro Vermelho, que chama a atenção ainda para a assistência e a proteção dos direitos dos pacientes com as ISTs. É exemplo da AIDS. A luta é também contra o preconceito. Assunto para o Papo de Quinta. Trio formado aqui no nosso estúdio, na Casa do Mulher Demais. Eu recebo a ginecologista Andréa Larissa, o sexólogo André Memória. Bom dia, gente. Olá. Sejam bem-vindos. Sempre bom receber vocês por aqui, viu? E ó, infecções sexualmente transmissíveis. Esse é o assunto de hoje. Eu quero e conto, claro, com a sua participação. Me manda aí sua dúvida. O que é que você quer saber sobre esse assunto? Manda aí mensagem para o nosso WhatsApp, tá na tela, 991050400. É o Zap do Mulher Demais. E se você prefere o Instagram, tá tudo certo também. @CorreioTV é o nosso Instagram. O importante é você compartilhar, quem sabe, uma experiência comigo, com os nossos especialistas, encaminhar suas questões, suas dúvidas. Aproveita o Papo de Quinta de hoje, tá? Inclusive, na última vez que vocês vieram para cá, no dia 1º de dezembro, a gente já abriu, né? A gente introduziu esse papo focando na AIDS, né? No HIV/AIDS. Hoje a gente vai ampliar esse assunto falando sobre outras infecções sexualmente transmissíveis. E para a gente começar, doutora, quais são as mais comuns, né? Já que a gente está falando sobre as infecções, quais são as mais comuns, as mais conhecidas? Primeiro, entender que a gente tirou a classificação do DST de doença para infecção, porque nem sempre a infecção, ela mostra o seu sintoma e mostra a sua cara. Então é interessante a gente observar, por exemplo, sífilis, ela tem aumentado a prevalência, os casos de sífilis, gonorreia, a infecção pelo HPV, que não é o HIV, são aquelas verrugas que a gente chama os condilomas, a tricomoníase, que é um corrimento vaginal e que é uma IST. Então, a gente tem uma série de doenças que se manifestam silenciosa e estão aí bem prevalentes em nosso meio. Importante, né, a gente alertar que são infecções que acometem homens e mulheres, né? Então, o alerta vale para todos. Importante a gente também desmistificar aquela ideia de que só tem DST e IST agora quem tem muitos parceiros e parceiras. Isso aí é um grande mito, né, André? Com certeza, Bruna. E até um detalhe interessante, muitas vezes quem tem muitos parceiros se protege mais do que quem tem menos, né? No nosso último encontro eu falei sobre a importância das pessoas casadas, né, monogâmicas, que façam testes, porque é muito comum quem está vivendo uma relação a longo prazo, principalmente, dizer: não, ele não me trai, ela não me trai, então tô salva, né? Tô salvo aqui. E não está, né? Muitas vezes, essa pessoa que tem uma vida sexual bem ativa, ela vai atrás não só do preservativo, mas de fazer exames constantes, né? De um autocuidado muito mais frequente. Então é comum a gente encontrar, eu no meu dia a dia profissional principalmente, quem tem vários parceiros entendendo muito bem a importância do preservativo e dos exames para que ela possa entender que está saudável. Muito bem. A gente está falando de infecções sexualmente transmissíveis. Então essa transmissão, ela acontece somente na prática, na relação sexual, doutora? Não, existem algumas infecções como o HPV que elas são transmitidas a gente pelos fômetes, ou seja, acessórios. Então, a prevenção, ela não é só aquela na relação sexual. O cuidado com esses brinquedos, essas outras coisas que podem ser utilizadas também numa relação sexual. E é interessante observar que, além de acometer homens e mulheres, a maioria dos homens são assintomáticos, ou seja, não sente nada. Sentir alguma coisa é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Então, perguntar: e aí, você sente alguma coisa? Não faz diagnóstico, nem exclui a possibilidade daquele homem ter alguma IST. Exatamente, né? Então, muitas vezes essas infecções são silenciosas, mas em outra parcela, não. Se a gente puder falar também sobre os sintomas mais comuns, e aí a gente reforça a importância de conhecer o próprio corpo, né, André? André sempre bate nessa tecla aqui e nunca é demais. Como é que esses sintomas, mesmo que com menor frequência, eles costumam aparecer? Muitas vezes aparecem coceiras, né?
os corrimentos, como a Andrea falou, né? Ou verrugas ou algum tipo de brotoeja, alguma mancha pode aparecer. E aí, reforço o que você falou, Bruna. Se você conhece sua vagina, sua vulva, qual a aparência dela, qual o cheiro que ela tem. Ou seja, hoje, essa semana mesmo eu perguntei, você conhece seu cheiro no meu Instagram? E muitas pessoas não conhecem. Ah, André, eu vou botar a mão lá e sentir? Sim, por que não? Ou num beijo, depois de um sexo oral, você sente esse cheiro, esse gosto. E é importante saber disso. E aquela famosa cena de olhar com o espelhinho, né, o próprio órgão genital, é fundamental. Porque apareceu algo, você, epa, isso eu não tinha visto antes. Então, vai à médica, consulta, vê o que está acontecendo. Na dúvida, vai à sua médica e vê o que está acontecendo. Falando nesse contato com especialista, existe uma frequência padrão, doutora, para que homens e mulheres possam ter acesso, seja ao ginecologista, mas aos médicos de uma forma geral, ao próprio sexólogo? Existe uma frequência correta? Sim, eu acredito que não é esperar sentir alguma coisa. Anualmente, 1 a 2 vezes ao ano, homens e mulheres devem fazer suas consultas, seus exames e avaliações de rotina. Em relação ao que a gente falou dos sintomas, a gente tem que pensar em 3 formas de acontecer. As secreções, que elas podem ser via vaginal ou uretra, masculina e feminina, ou seja, secreção, ferida ou alguma bolinha. O herpes também é outro que pode ter. Então, atenção a essas 3 coisas. E é interessante observar que a ferida, que vai ter uma úlcera, ela nem sempre dói. A gente pode ter a sífilis que ela não dói. E o interessante, ela cicatriza com 1 semana sozinha, mas a doença ainda está ali. Então, observar com espelho a região íntima para as mulheres, os homens também observar a sua região íntima e há muita atenção nas secreções. E também, como sai essa secreção via uretral, alguns desconfortos à micção, ardor, que a gente faz uma cultura e não tem nenhuma infecção, entre aspas, pode ser um IST, porque a gente tem que fazer um meio específico para que essa cultura apresente a IST, que uma delas é a gonorreia, o gonococo. Uma telespectadora aqui no nosso WhatsApp, o 991050400, perguntou se durante a gravidez, a gestação, a mulher fica mais exposta às ISTs. Isso acontece mesmo, doutora? Acontece sim, pela própria modificação. A grávida, ela tem um colo do útero mais exposto, a parte do canal, que é a parte da endocéfise, que ela é rica em vasos. Então, e a gravidez aumenta a vascularização. É um colo, é uma anatomia que ela é mais sensível ao toque, então ela pode sangrar na relação. Sim, grávidas também, elas têm que se proteger. Além do que, ela tem que proteger a si e ao recém-nascido. É tanto que, de forma rotineira, a gente tem que fazer o teste para sífilis nos 3 trimestres da gravidez, no pré-parto, e o de HIV uma vez no pré-natal e também no pré-parto. Então, a grávida, sim, ela também é exposta pela anatomia, as modificações, ela é mais exposta. Que a gente tem que lembrar que IST, sexo é vaso, sangue é uma excelente fonte de contaminação de IST. E aproveitando que a gente está falando sobre gestação, infelizmente, André, é altíssimo o índice de traições quando a mulher está grávida ou no período pós-gestacional. Então, muitas vezes, nessa pulada de cerca, o parceiro contrai a IST. E aí passa para a mãe, que muitas vezes pode passar para essa criança também. Vira um ciclo bem conturbado, bem difícil, né? É como eu falei também no último programa, é muito comum as mulheres descobrirem algum IST durante, né, todo o pré-natal. Por quê? Ela pensava que estava segura com aquele parceiro e não estava. E aí isso vai prejudicar muito o fator psicológico dela durante a gestação, o que é muito triste, né, de falar. E aí por isso que a gente ressalta sempre, todo o programa aqui, diálogo, né? Os casais muitas vezes estão vivendo, tá tudo certo, tá pagando as contas, tá tudo caminhando como deveria ser, só que não tá dialogando muito, um sabe o que o outro quer na cama ou fora dela, e aí vai vivendo, e aí acontece a traição e um infecta o outro, e isso
é muito prejudicial, obviamente, não só, repito, pro lado, aspecto físico daquela mulher e do feto, mas aspecto psicológico mesmo. Uma gestação saudável, plena, é uma coisa. Uma gestação quando ela tem algum tipo de doença ou algum agravante, é outra coisa. Vai ser muito ruim para ela psicologicamente e ela vai desenvolver o feto de um jeito não tão ideal quanto poderia ser. Então, conversar sobre sexo, sobre traição mesmo. E aí, você já traiu? Como é que era a sua vida sexual antes de mim? É muito importante. Demais. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Inclusive, você pode e deve continuar participando pelo nosso WhatsApp, o 991050400, pelo @Correio TV, que é o nosso Instagram. Você manda aí sua mensagem pra gente, compartilha sua opinião, sua experiência, sua dúvida. No próximo bloco, a gente continua falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis. É o assunto de hoje aqui no nosso Papo de Quinta. Combinado? Até já. Combinado. Até daqui a pouquinho, então. Por enquanto, a gente muda de